Abra aí a sua Bíblia na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, verso 26 até o verso 31. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, do verso 26 até o verso 31. Aleluia, meu Senhor. Como o Senhor é bom conosco, Senhor. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, do verso 26 até o verso 31. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Pai, eu te louvo por esta palavra, eu te louvo pelo momento de louvor que tivemos aqui, Pai. O Senhor está nesse lugar, o Senhor está conosco o tempo todo, nós te louvamos, Senhor. Pai, a minha vida está ao seu dispor nessa hora, para trazer uma mensagem ao coração de cada um aqui. Pai, eu preciso do Senhor. Eu preciso toda hora, todo minuto, todo segundo. Eu preciso do Senhor, meu Deus. Me ajuda, me usa nesta hora, Pai querido, para edificar a vida dos meus irmãos, para edificar a vida desses que entraram aqui, Senhor. Sabendo, meu Deus, que o Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós. Nós te louvamos, Senhor. Nós te engrandecemos, em nome de Jesus. Amém. Do que Paulo está falando? Do que o apóstolo Paulo está falando nesse pequeno trecho da palavra de Deus, escrita na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1. Ele pontua aí no início. No início ele está falando, ele quer expor o que ele está falando. Porque vede, irmãos, que a vossa vocação. O que é vocação? Vocação é uma palavra que vem do latim, que significa chamado ou chamar para uma tarefa ou uma carreira. Então Deus nos chamou, Deus nos vocacionou para uma tarefa específica ou para uma carreira na presença dEle. E é interessante que, segundo o mundo, para a pessoa ser vocacionada, isso não é sempre o que acontece, mas a pessoa, para ser vocacionada, ele já tem que apresentar algumas inclinações e habilidades para realizar uma tarefa. Mas no nosso caso é totalmente diferente. Nós não tínhamos capacidade, não havia em nós nada para sermos chamados para fazer a obra de Deus. Segundo Efésios 2, do verso 1 ao 3, não precisa ler, mas lá nós estávamos mortos, no caminho do mundo, nos desejos da carne, nos desejos do pensamento e filhos naturais da ira. Essa era a condição, e é a condição de todo homem que vem a este mundo. Não tínhamos capacidade nenhuma para executar, para atender às qualificações que Deus exigia. No verso 26 do texto que nós lemos, alguém talvez vai chegar e falar: eu fui chamado por Deus porque eu tenho poder, porque eu sou sábio, porque eu tenho condições, e por isso Deus me chamou. Não é um lema total que Deus não chama essas pessoas. Deus também chama essas pessoas. Ricos, sábios, Deus chama. Mas Paulo fala, vede, que não são muitos os sábios
segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. E aí a gente fica pensando o seguinte, que Deus fez, pelo menos aqui nesse texto, Deus categoriza, Deus dá 5 categorias de pessoas chamadas, que Ele chama para fazer a obra dEle. Deus chama para cumprir um propósito na terra. E aí eu quero falar com vocês nessa noite sobre os chamados da graça de Deus. Quem são essas pessoas chamadas? Vamos para o primeiro grupo. O primeiro grupo está aí no verso 27, parte A do versículo. O que está escrito aí? Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele não está falando de sanidade mental. Deus não está falando de pessoas que estão em hospícios. Deus está falando de outra coisa. Deus está falando aqui, Paulo está falando que Deus escolheu aquelas pessoas que talvez não tinham habilidade mental para projetar coisas como essa, por exemplo. Pessoas que não tinham capacidade em sua mente, não foram ensinados a pregar sobre salvação, sobre diabo, sobre inferno. Pessoas que não sabem nada dessas coisas. Pessoas que não estavam talvez numa faculdade. Deus escolheu aquelas pessoas que talvez não sejam aluno nota 10 da escola. Rodrigo fala sempre, né, Rodrigo? Você não era aluno nota 10, né? Mas alguns aqui talvez eram. Mas a gente vai olhar na obra de Deus no mundo afora. Eu que já estive na Paraíba, nos Estados Unidos, no Paraná, eu pude perceber que a maioria da obra de Deus feita por aí, Deus usa um termo latim, Deus usa o laicato. O que é laicato? É aquelas pessoas que são quase todas leigas. Não tem um português refinado muitas vezes. Pessoas que na escola não eram muito habilidosos nas letras. E Deus decide escolher uma pessoa assim para fazer a obra de Deus. Veja que não são muitos, ele fala. Não é que Deus não chama os outros, mas Deus prioriza a gente assim, pastor. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Aquelas pessoas que muitas vezes não são letrados, não sabem nem direito o português, nem direito o inglês, o russo, o francês, o hebraico, o aramaico, o latim. Aquelas pessoas que muitas vezes não têm os melhores cargos nas empresas. Chama o peão mesmo. Chama o bruto. A pessoa da roça. A gente vai chegar no final, vocês vão ver que não é que essa pessoa fica sempre assim. A gente vai entender por ali, que vocês vão entender. Não é uma regra isso. Mas acontece muito. Na chamada é assim. Deus chama a pessoa assim, nesse estado. Não tem desculpa, como Moisés, eu não sei falar. Eu não sei falar. Eu não sei falar o que o Senhor fala. Eu não vou saber falar como o Senhor fala. Eu não vou saber explicar essas coisas para o povo lá no Egito. Deus te chama para uma obra num lugar difícil. Eu não vou saber falar a língua do povo. Mas eu te chamei, fulano. E o que Deus faz? Confunde todo mundo. Confunde todo mundo. Enquanto estamos esperando que vai vir alguém ali, ó, de um centro, sabe, num lugar de muitos estudiosos, de uma faculdade, de um lugar onde todo mundo está preparado para falar a língua. Deus vai lá na roça.
Deus vai lá na comunidade. O Senhor Jesus vai nos lugares difíceis. Vai na Cracolândia. O Senhor Jesus vai nos aás da vida. Nós, às vezes, não investimos porque não tem gente apta lá. Mas Deus fala, tem gente apta aqui dentro. Deus vai para a cadeia. E produz confusão em todo mundo. Gente pega gente nova, pastor. Como o pastor Shed, eu sempre falo dele. Ele foi chamado com 5 anos de idade. E virou o que virou. Os grandes avivalistas da história foram chamados sem saber nada. Analfabeto, não sabe falar, não tem desenvoltura, não sabe ler direito, não é instruído, não tem uma linguagem refinada. Que empresa ia chamar alguém assim para o seu quadro de funcionários? Uma ou outra chamaria. Não vai nem passar nos testes. Não sabe nem ler direito, nem escrever. Você não serve para o nosso quadro. Existe nessas pessoas algo que Deus faz um milagre neles. Deus turbina eles. Deus desembaraça a mente desse povo. Como a gente vê na internet esse cego que prega por aí. Já viu um cego pregando? Não consegue nem ler. E prega numa autoridade, numa unção, que nós não entendemos. Resposta para isso? Graça de Deus. Que mais? Deus, verso 27, a parte B. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo, para confundir as fortes. Oh, Jesus. Quantos são chamados com deficiências físicas e não são curados? Doentes, em camas, e Deus não os cura. Ora-se, 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 e eles não são curados. Desanimados nos leitos, abatidos nos seus leitos, não, queridos irmãos. Deus coloca nessas pessoas uma incrível capacidade de superação. A deficiência não os para. A cegueira não os segura. Você vai no hospital visitar uma pessoa dessa para levar uma palavra de encorajamento. Ele é que te levanta, querido irmão. Ele que te levanta. E dá um testemunho de fé naquele momento. Você chega e fala, o homem está enfraquecido, abatido pela enfermidade, tantas cirurgias. E ele vai lá, você vê aquele brilho no rosto, aquela alegria no rosto que você fala, como isso é possível? O que está acontecendo aqui? Esse homem todo aleijado, andando todo torto. Quantos são chamados no suar do gongo como ladrão na cruz? Estado terminal de uma doença. Quantos são chamados numa profunda depressão, tristes? Quantos não sentem mais força para viver, querem morrer? E Deus os chama. O exército de Deus não é formado por gente capacitada. É formado por gente incapaz mesmo. É para Deus poder capacitar eles. Deus quer gente assim, na maioria das vezes. Na grande maioria das vezes. Não é uma máxima, mas é uma coisa que prevalece no chamado de Deus. Quantos irmãos são chamados? Quantos são chamados, irmãos? Você já andou lá na Cracolândia?
Os irmãos já passaram na Cracolândia. Agora que eu ando de Uber, eu passo direto ali. Irmãos, aquelas pessoas são zumbis. Viraram zumbis. Você passa perto deles, não percebem. Estão em outro mundo, irmãos. Voando. Abandonados por tudo e por todos. Pela sociedade, pelos governos. A discussão hoje no meio governamental, o que fazer com esse povo? O que fazer com eles? Forçá-los a serem internados? Abandoná-los à própria sorte? Criar um espaço e jogar todo mundo lá dentro? Matá-los? Infectá-los com o vírus e fazê-los desaparecer? A graça de Deus tem uma resposta para isso. Deus chama pessoas assim, liberta eles de uma maneira impressionante, incrível, milagrosa, coloca eles numa igreja, às vezes, para dar um testemunho de vida, o que fazer. Deus nos ensina o que fazer com essa gente. Gente fraca, desanimada, gente que está na cadeia, fraca, irmão, abandonado. 30 pessoas num espacinho que só cabe 3, 4. Fracos, abandonados, largados. Bandidos que mataram pessoas, fizeram coisas terríveis. E Deus chama essas pessoas e fala para eles: a minha graça tem resposta para você. Resposta para isso? Graça de Deus. Graça de Deus. Coisas desprezíveis, no mesmo verso aí. Chama as coisas, não. O próximo, as coisas vis. Verso 28. Deus escolheu as coisas vis. O que é vileza? Vileza tem sentido, tem a ver com coisa que produz aversão, nojo, algo sórdido, que dá náusea de ver, ouvir, sentir, até pensar. Deus escolhe as coisas vis. Aquilo que ninguém nem quer chegar perto. Deus escolhe gente que come lixo. Deus escolhe gente que está pegando lixo nos monturos. Quem vai querer esse tipo de gente? Alguém perguntaria. Nem Deus te quer, alguém exclamaria. Por que o Senhor vai atrás desse tipo de gente? Por que o Senhor escolhe esse tipo de gente, Jesus? Pega alguém que já está capaz. O que o senhor era antes de ser crente, pastor Luiz? O senhor estava no crime. Estava no crime. Onde você estava antes de ser crente? Pode falar. No mundão mesmo. Onde você estava, irmã Neuza, antes de ser crente? Não era arteira, mas estava no mundo. Onde você estava, pastor Reginaldo? Nas baladas? E sabe uma coisa linda nessa obra de Deus? A gente vai continuar. Sabe uma coisa maravilhosa nessa obra de Deus? Sabe, Gilmar? Uma coisa linda, que Deus, pelo menos, eu agradeço a Deus todo dia, porque eu vivi 25 anos no mundão e nas baladas também, eu, minha esposa e os meus irmãos. Eu ia para Overnight, eu ia para Zump, eu ia para Contramão, eu ia para esses lugares, tudo aí. Ó. Sabe uma coisa linda de Deus, irmão? É lindo, pastor. Deus não deixou eu morrer. Deus não deixou eu morrer, irmão. Você vai ouvir a palavra primeiro, baiano. E você vai executar a sua escolha. Deus não deixou, fofa, a gente morrer.
Deus escolheu um homem vil, algo sórdido. Deus escolhe gente assim. Gente que se envolveu em assassinatos brutais. Deus escolhe um Cabo Bruno, um Escadinha, um Bezerra da Silva, que cantava músicas que meu pai ouvia o tempo todo. Malandro não cai nem escorrega, malandro não dorme nem cochila, malandro não carrega embrulho, mas também não entra em fila. Não é a música que ele cantava? Mas depois começou a cantar música para Deus. E Deus assim o levou. Deus escolhe gente afundada no crime, traficantes da pesada, que matam, esquartejam pessoas. Deus escolhe gente afundada na prostituição, pedófilos, corruptos, ladrões, matadores. Deus escolhe muitos Manassés, muitos Paulos nessa vida. Lá no final, no grande dia, quando nós estaremos todos naquela grande galeria dos heróis da fé, muitos desses que estarão ali é gente que não valia nada nesse mundo, mas para Deus vale o sangue do Filho de Deus. Deus chama as piores tranqueiras dessa vida muitas vezes. Resposta para isso? Graça de Deus. E as coisas desprezíveis, pastor. Vis, desprezíveis. Aqui entra muita gente. Gente de lugares afastados. Quem é o que alguém aqui já ouviu falar de Remanso? Que lugar é esse? É o nome de cidade? Você conhece, né? Caicó. Caxingui. O que é isso? Quando eu morava aqui na rua Chabriaba, era difícil quando uma telefonista ligava e me dá suas referências. Eu moro na rua Chabriaba. Aonde fica? No Jardim Kika. É perto da onde? É perto da Viela do Nego Velho. Olha, moço, não está ajudando. Não tem uma referência melhor? Perto da Jequirituba, perto do Ricói. Irmãos, tem lugares que ninguém quer saber de ir lá, não. Não é? Deus, no seu GPS, no seu localizador, vasculha no universo, encontra o planeta Terra, encontra o país chamado Brasil. Em vez de vir para São Paulo, lugar importante no mundo todo, ele vai lá para Remanso, Bahia, a cidadezinha desse tamanho. A cidade onde eu nasci nem existe mais. Ela está debaixo do Rio São Francisco. Tem um Remanso novo agora. Nem existe mais. Pega um baiano que nem eu, da cabeça enorme, chega lá, irmão, vai nascer esse homem aí, ó. Nasce de serviço de parteiras, porque não tinha hospital ali. Né? Vai minha avó, sei lá quem, tira o cabeçudo lá e nasce ele. E Deus fala, alguém pensaria, o que o senhor vai chamar para fazer a obra? Vai lá na França pegar um filósofo, alguém. Eu vou lá na Bahia, no Remanso, pegar aquele homem ali, ó. Mas isso aí, é com esse aí. Com esse aí. Pega lá em Rio Claro, né, pastor? No sítio. Lá no sítio. Um roceiro, né, pastor? Um roceiro. Vou fazer ele pastor de igreja. Vou fazer ele apóstolo. Vou pegar um monte de pescador sem valor. Vou pegar um monte de gente lá de Israel, tido como imundo aos olhos do Egito. Vou pegar um homem lá deles, um José do Egito, vou fazer ele ser governador. A vida de José, irmão querido, é milagre. É milagre aquilo.
Milagre. Se José fosse colocado em alguns lugares hoje, e eu ter que vamos fazer um exame com ele, ver se ele está depressivo. Não, irmãos. Essas pessoas são revestidas de um poder, de uma unção, de uma motivação, sabe? É gente assim que Deus gosta, parece. Parece não, é. Gente sem recursos. Gente, irmão, que foi excluída muitas vezes na família. Gente que na escola era zombado, cabeçudo, orelhudo, narigudo, careca, vai gordo, vai magrelo, vai Olívia Palito, um monte de coisa. Muitos apelidos. Gente excluída no trabalho, cheio de apelidos. Irmãos, eu já tive uns 20 apelidos diferentes. Cabeçudo, bigorna, já tive apelido, sabe, de cabeça de nós todos, cabeça de abóbora, um monte de coisa, irmão, um monte de coisa. Sabe, cabeça da lua, ó, tá uma sombra aqui, sai perto, Danilo. Sai de perto daqui, uma sombra no lugar. Jabá. Fui chamado de Jabá, porque eu sou baiano. Todo tipo de gente, gente esquisita na sociedade, gente que tem tique, já viu? Tem tique, irmãos. Pregando com tiques, nervosos. Gente esquisita, zarolho, com tiques, nerds, gordos, com protuberâncias físicas. Não preciso falar o que é isso. Gente esquisita, irmão. E Deus escolhe esses. Irmão, se vocês veem uma foto minha antiga, eu estou bonito hoje, sabia? Eu era estranhíssimo, irmão. O João está aí? O João? Meu irmão não veio? Estranho, irmão. Meu cabelo era enroladinho. Parecia o birubiru. Eu tive cabelo, irmão querido. Hoje eu brinco com todas essas coisas, porque são coisas superadas na minha vida, irmão. Eu tenho Jesus, irmão, eu tenho tudo. Eu tenho tudo, querido irmão. Gente com baixa estima, ou estima nula, negros, nordestinos, de opção sexual, às vezes dúbia, que a gente não entende. Deus vem e liberta. Isso não tem chamado para nada, Deus. Olha isso. Eu chamei ele. Gente, Deus chama um aprendiz de feiticeiro. Fabiano, tá aí o Fabiano. Ó. Foi chamado lá no Cipó. Quando eu cuidei da igreja no Cipó, Deus chamou esse jovem. Aprendiz de feiticeiro. Ele ia ser feiticeiro. Feiticeiro mor. Mas Deus, não vai não, vai ser meu. Gente desprezada, gente sem recursos, moradores de comunidade, gente realmente que você fala, gente que não faz parte do time da maioria. Resposta para isso? Graça de Deus. Não tem explicação. E as coisas que não são. Isso aqui é uma coisa bem linda de ver. Porque Deus me escolheu antes que o mundo existisse. Aí é duro de ouvir, hein, pastor? Lá na onisciência de Deus, eu nem sabia de nada, nem existia em lugar nenhum. Deus vai nascer um homem, lá naquele lugar, eu vou chamar ele para a minha presença. Lá em Pernambuco, lá na Índia, lá não sei aonde, num lugar afastado de tudo e de todos, na minha onisciência eu vou chamá-lo, e ele vai atender o chamado. Gente que não tem histórico de realizações. Não é nada. Hein, pastor Rodrigo? Se eu for contratar um funcionário hoje, ele tem que apresentar um currículo vitae, não é isso? O cara tem que ter um histórico de realizações, né? Aí contrata o funcionário, faz uma seleção, né? Aí depois vai afunilando, aí fica o melhor com a vaga, não é? Quase sempre é assim. Mas que realização a gente fez para Deus chamar a gente? Realizamos o quê? Para Ele. Fizemos o quê para Ele? Para Ele nos chamar. O que você tinha feito, Norinda?
antes de Deus te chamar? Hein, Samuel? Você fez o que antes para Deus te chamar? Hein, Senhor Jesus da terra? O que o Senhor fez? Nada. Não éramos nada. Nem ninguém. Chama gente, irmão, que não é famosa nem conhecida. Não é que Deus não chama os famosos. Chama também. Mas a grande maioria de nós somos pessoas que não somos conhecidos nem no nosso bairro. Nem no nosso bairro, irmão, a gente é conhecido. Como esse dia eu peguei um moço, um rapaz aqui no Uber, e eu falei para ele, eu moro aqui no bairro. Ué, eu moro aqui mais de 30 anos, nunca te vi. Você nunca pôde perceber o volume andando pela rua? E difícil não me perceber, né, Rodrigo? Fortinho, careca, com um sorriso simpático. Não sou simpático, amor? Fala a verdade, hein? Chama gente que às vezes nem começou a construir uma carreira. Chama criança, pastor. Deus chama crianças, irmãos. Eu não sei se é verdade a história, mas diz que o Billy Graham aceitou Jesus com 5 anos. 5 anos de idade. Muitos irmãos foram chamados crianças. Tem algum rei na história que foi chamado criança? Tem. Josias, né? Com qual idade? 8 anos. E Josias foi um rei importante do povo judeu. Importantíssimo. E com essa gente, todo esse quadro de gente que eu mostrei para vocês, é que Deus faz a obra. É com esses que Deus levanta missionários, pastores, apóstolos, mestres, e usa eles como você fica olhando hoje uma pessoa dessa e fala, você era tão tímido na escola? Como você fala assim hoje? Não tem resposta, irmão. É graça de Deus. É graça de Deus. Se alguém for analisar na história do povo de Deus, na vida da igreja, você vai olhar que a grande maioria dos grandes homens da história da igreja eram homens, irmãos, sabe, abandonados, desprezados, homens que ninguém dava nada por eles, e se tornaram pais da igreja, apóstolos, mestres, doutores, homens usadíssimos por Deus, que até hoje faz diferença o que eles escreveram, o que eles falaram. Resposta para isso, graça de Deus. Por que Deus faz tudo isso? Verso 29. O verso 29. Para que nenhuma carne se glorie diante dele. Nós que fomos chamados assim, não temos do que nos gloriar, porque viemos na lona. E essas pessoas que pensam que são alguma coisa, têm que se humilhar também. Também não são nada. Não dá para se gloriar diante desse Deus. Conclusão, certamente, pastor Disseu, certamente Rodrigo, Samuel, todos os irmãos que estão aqui sentados, certamente para o mundo, talvez, no início lá no início da sua vida, você não tinha valor nenhum. Você não poderia se encaixar, sabe, nos propósitos das coisas, das organizações desse mundo. Mas para Deus, você é vaso escolhido. Vaso escolhido. Vaso escolhido. Vem aqui, irmã Maria. Deus chamou a senhora. Pode levantar do seu lugar. Eu vou chamar alguns irmãos aqui. Gostaria que a senhora viesse até aqui à frente. Isso, irmã Maria. Deus chamou você, irmã Maria. Viu? Deus chamou você. Tem 2 Marias. Vem a Maria também. Vem as 2. Senhora, lembra, irmã Maria? O que a senhora passava aqui na frente? Para o diabo você não era nada. Mas para Deus, pode olhar para lá. Ó. Pode olhar para lá. A senhora é vaso escolhido. Pastor Luiz, você estava no crime, né?
Você é vaso escolhido. Vai lá. Deus não esconde ninguém. Você ia ser feiticeiro, não é, Fabiano? Não é ser mais. Foi vaso escolhido. Você é vaso escolhido. Napoleão, você talvez não era nada. O pastor José falou que você era filósofo. Não, você não é filósofo, não, você é servo de Deus. Foi chamado, foi escolhido. Ó. Foi escolhido. Você foi escolhido. Tem criança aqui? Cadê as crianças? Está na sala, né? Você foi escolhida, sabia? Você foi escolhida. E você vai dar muito fruto. Viu, Rubão? O Rubão ninguém sabe. Mas foi a primeira pessoa que eu conheci dessa igreja. Ele cortava o meu cabelo. Eu não tinha cabelo, Rubão? Tinha. Tá aí a prova. Cortava o meu cabelo na Avenida Rio Bonito, não era? Você foi chamado, Rubão. Você é vaso escolhido. Ô Senhor Jesus da terra, você é vaso escolhido. Deus te chamou lá na Espanha. Você é vaso escolhido. Aqui, ó, você é vaso escolhido. Vaso escolhido. Vaso escolhido. Um monte de gente. E muitos milhares que foram chamados já morreram, outros estão vivos e outros ainda serão chamados. Porque Deus falou, é para mim vaso escolhido. E a coisa mais gloriosa nessa história é que Deus fez isso com esse tipo de gente, como eu e como eles, e Deus guia eles. Eles poderiam muito bem agora voltar nos lugares onde eles foram humilhados e agora se vingar. Olha o que eu sou agora diante de Deus, agora vocês vão ter que me engolir. Não. Deus dá a eles a palavra da reconciliação, dá a eles o ministério da reconciliação. E agora eles são instrumento de perdão e amor nas mãos de Deus. Agora eles vão atrás daqueles que humilharam eles, para trazê-los também para o lugar onde eles estão agora. E a coisa mais gloriosa que acontecerá, e eu vou explicar dessa taça aqui em cima, é o seguinte, que lá no final, depois do juízo final, quando a nova Jerusalém descer da terra, descer do céu, nós, que fomos escolhidos por Deus, seremos reis. Reis, irmãos queridos. Deus nos fará reinar naquilo que Ele está preparando para nós. E aqui, ó, se você for olhar, se for dentro dos padrões desse mundo, quem é que nós escolheríamos? Isso aqui, ó, uma taça toda quebrada? Ou uma taça linda como essa? Quem escolheria? O que você escolheria? Essa taça, né? Mas não. Deus escolheu assim, ó, todo quebrado, deformado, machucado, desprezado, jogado no canto, esquecido, amaldiçoado, largado pela família, abandonado na rua, abandonado nas comunidades, desprezado pela sociedade, desempregados muitas vezes, tristes, desanimados, depressivos. E faz deles isso, ó. Pode ficar aí vocês, irmãos. Não precisa ir embora, não. Dá licença, irmãos. Deus faz você, ó, um vaso lindo, novo. Olha que taça linda, irmãos, ó. Você fala, é só uma taça, fica lá. Não. Deus faz você e enche você, irmão. Vou capacitar Ele. Vou encher Ele, ó. Vou encher, irmão. Vou encher, é vinho novo, irmão. É vinho novo. Não, é vinho novo, é vinho novo. Vinho novo. E transborda, Deus faz transbordar o negócio. É para transbordar o negócio, querido irmão. Aleluia, Senhor. Olha aí, ó. O negócio não esvazia, irmão. Não esvazia, o negócio não esvazia. Depois eu limpo esse negócio aí. Gostoso.
Por que é gostoso? Porque o que Deus coloca em nós, irmãos, é muito bom, querido. É bom demais. Não dá para abandonar isso. Obrigado, queridos irmãos. Viu? Muito obrigado. Eu poderia pegar essa taça aqui agora, pedir uns copinhos lá atrás e compartilhar esse suco de uva gostoso com todo mundo. O que simboliza isso? Que agora você está cheio, irmão, e você agora vai trazer outros. O vinho que Deus colocou em você não acaba não, querido irmão. Dá para você compartilhar com um monte de gente e todos vão ficar assim, ó, bonitos e cheios. Vamos falar a verdade? O povo de Deus é bonito, não é, irmão? Não é bonito? A gente era feio, viu, irmão querido? O povo feio que a gente era, viu? Não é? Vê agora, irmão, o cara anda com um terninho, né? Não anda com aquelas calças apertadinhas, levanta até o peito, coisa feia, irmão. Agora é bonito, anda com um sapatinho, né? um tênis arrumadinho, não é? Coloca um chicletinho na boca às vezes para esconder o mau hálito. Né? Todo mundo tem mau hálito, irmão. Viu? Alguns não têm, mas a grande maioria tem. Mas o importante não é isso. O importante é que você agora é de Deus. Você é de Deus, querido irmão. Eu finalizo essa mensagem. Eu finalizo essa mensagem. Por quê, irmão? Você tem que sair daqui como? Feliz. Por quê? Porque Deus te escolheu, querido irmão. Porque Deus te escolheu, não tem explicação. Tem explicação, irmão Ruth? Deus te escolheu, Norinda? Tem explicação. Por isso você era uma negra bonita, assim, uma senhora bem apresentada. Deus escolheu, amor. Por isso você é minha morena bonita. Viu? Deus te escolheu. Te escolheu. E sabe uma coisa bonita assim? Deus escolheu pessoas. Eu quero chamar aqui todos os pastores que estão aqui, todos. Vem aqui na frente, todos. Todos que são pastores nesse lugar, vem aqui na frente. Por favor. Olha aí, irmão, ó. Cada homem bonito, ó. Todos que são diáconos nesse lugar, vem aqui também. Todos os diáconos, pode vir aqui. Todos. Todos diáconos. Aqueles que são líderes de louvor. Os que louvam o Senhor, os ministros de louvor. Todos, vem aqui para frente. Pode vir, toca bateria, toca violão, não importa. Sim. As pastoras, vem todas as pastoras. Pode vir para frente. Todas as pastoras. Intercessoras. Cadê as intercessoras? Vem todas aqui para frente. Aí alguém vai pensar, Deus só chamou vocês. Todo aquele que é lavado e remido no sangue de Jesus. Você foi chamado? Vem aqui para frente também. Todo que é lavado e remido no sangue de Jesus. Olha que coisa linda, irmão. Olha o exército de Deus aí, ó. Olha o exército de Deus. Olha que coisa linda, irmão, ó. Todo mundo que é lavado e remido no sangue de Jesus, vai para frente. Eita Jesus. Isso aqui merece uma foto. Ó, ó aí, Samuel. Vocês que estão no cantinho, se encaixa aqui na frente, ó. Tem um espacinho aqui para vocês, ó. Pode vir, vocês que estão nos corredores. Não ficou ninguém no banco. Vou pregar para quem? Saiu todo mundo no banco.
Bateu foto já? Tirou a minha careca, né, Letícia? Sabe quem vocês são? Escolhidos, vocacionados. Pastora, tem pastor, tem missionário, missionária, tem apóstolo, gente que vai se levantar nesse lugar. Tem gente lá fora que Deus vai trazer para esse lugar. Vocês todos foram chamados pelo Deus que sabe tudo. E tem mais uma coisa: Deus não investe em coisa que não dá certo. Por isso você deu certo. Você vai dar certo, querido irmão. Ah, mas está tudo nublado. Vai dar certo. Vai dar certo, querido irmão. O pastor Rodrigo gosta muito de falar o Salmo 23, né? E tudo que fizer, vai dar certo. Você crê nisso, irmão querido? Dê a mão para o seu irmão aí, ó. Dê a mão para o seu irmão. E agora não vamos pedir nada. Diante de tudo isso, a gente só tem que agradecer, querido irmão. Só agradecer. Pai, obrigado, Pai. Obrigado. Nem eu sabia isso. Nem eu podia imaginar que era tudo isso que o Senhor escolheu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos membros dessa igreja, pelos pastores, pelos apóstolos. Obrigado pelos ministros de louvor, pelos diáconos, pelos intercessores, por aqueles que visitam, por aqueles que fazem, Pai, direta ou indiretamente a sua obra. Obrigado por esses, obrigado por esses. Obrigado por aqueles que vão vir. Obrigado, Senhor, porque esse lugar vai ficar pequeno. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso. Porque é o Senhor que faz, é o Senhor que opera, é o Senhor que cura, é o Senhor que levanta, é o Senhor que restaura, para que ninguém se glorie. Não é obra de homem, não é obra de homem, não é obra de homem, é obra do Senhor. E por isso nós te declaramos: obrigado, Senhor. Obrigado, meu Senhor. Obrigado. Vamos glorificar o Senhor.